Confusão. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque na igreja do Senhor Jesus, onde Ele é o cabeça e nós somos o corpo, em tempo algum pode existir confusão de nenhuma maneira. Não pode existir confusão no corpo de Cristo em tempo algum. Isso significa o quê? Que a igreja não pode se envolver por confusões. Não tem como a igreja criar confusões. Isso é algo errado. E nos textos das Escrituras existem muitos que já nos esclarecem sobre essa questão. Para que hoje, no século XXI, não possamos cogitar a possibilidade de criar confusões no corpo de Cristo. Quem faz tal coisa está errando. Isso significa o quê? Que na igreja do Senhor Jesus não pode existir pessoas que tenham deliberadamente essa vontade de criar confusões. Na igreja do Senhor Jesus não pode existir isso em tempo algum. Mas nas denominações, que são os templos construídos por mãos humanas, aí sim, dentro desses lugares, existe muita confusão. Por quê? Os templos construídos por mãos humanas, que são as denominações, não são igreja. Igreja é aquilo que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra, que aliás é Ele mesmo, como está escrito. Então, não confunda a igreja que o Senhor Jesus comprou com o seu próprio sangue com os templos construídos por mãos humanas, que são as denominações. Separe isso. Você pode discernir e separar as duas coisas, para que você tenha a noção exata do que significa igreja. E igreja é aquilo que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra. Denominações e templos construídos por mãos humanas são outra coisa, inventada pelos homens. Então, é hora de separar isso, porque eu vou falar aqui de confusão na igreja, porque na igreja não pode existir confusão. E existem muitos textos das Escrituras falando claramente sobre isso, ensinando sobre isso, para que tanto você como eu, hoje, não possamos criar confusões, não possamos ser cúmplices de confusões, não possamos consentir em confusões, participar de confusões. Como existem muitas por aí, infelizmente, nas denominações, isso é uma grande realidade. Todos os dias tem uma confusão acontecendo em uma denominação. Por quê? Na denominação, isso é possível de acontecer, mas na igreja do Senhor Jesus, não. E a igreja do Senhor Jesus não está... a igreja do Senhor Jesus não está ligada a nenhuma denominação e nem mesmo a nenhum templo construído por mãos humanas. Essa é a diferença. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito disso. E o primeiro texto que eu vou ler aqui vai mostrar claramente para mim e para você o que significa de fato uma confusão. É um lugar onde ninguém consegue se entender. Todo mundo fala coisas diferentes. É uma desorganização total, que as pessoas ficam confusas e isso alimenta ainda mais as confusões e vai crescendo cada vez mais. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 32. Olha o exemplo do que significa uma confusão. O texto diz assim, ó: uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra. Se ambos gritavam ao mesmo tempo de uma forma e outros de outra, já existia ali uma confusão de pensamentos diferentes, de opiniões diferentes. Então, isso é uma confusão, sim, clara. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. Então, a assembleia ali caiu em confusão porque uns gritavam de uma forma, outros de outra. E não havia entendimento comum ali. O senso comum era contrário. A confusão se estabeleceu ali por causa disso.
porque a assembleia caíra em confusão e, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, na assembleia, na sua maior parte, as pessoas que estavam ali nem sabiam por que motivo estavam reunidas. Elas estavam tão confusas quanto aqueles que discutiam sobre uma questão e outros falavam de forma contrária. Então, a confusão é assim que acontece. Na igreja do Senhor Jesus não pode existir confusão dessa forma em tempo algum. Mas nas denominações existem muitas confusões nesse sentido. Onde uns falam uma coisa e outros não entendem a linguagem do outro, falam outra. E assim tudo cai em confusão e muitas pessoas ficam ali perdidas no meio daquela confusão, como se não soubessem para onde ir. A coisa é tão confusa que confunde muitas pessoas. Então, confusão é exatamente o que esse texto estava explicando aqui, claramente. É assim que uma confusão é estabelecida. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 17. Então, agora eu vou ler aqui, ó. Está escrito assim, ó. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 17. Está escrito assim: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Então, essas pessoas que provocam divisões e escândalos é para causar divisões na igreja. Aqui o texto está falando para a igreja que estava na cidade de Roma. Não existia denominação. Denominação é algo mais recente. Templos construídos por mãos humanas, onde a igreja hoje se deixou envolver e se herdar, é coisa mais recente. Mas na época aqui desse texto, está falando para a igreja do Senhor Jesus, aquela mesma que ele edificou sobre a pedra. E em Roma existia uma igreja do Senhor Jesus que estava edificada sobre a pedra. Foi para essa igreja que Paulo escreveu esse texto aqui. Dizendo aqui, ó: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Então, todas as pessoas que provocam confusões com escândalos e divisões na igreja, essas pessoas não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E isso é o que hoje podemos ver nas denominações por aí, onde existem muitas confusões. Infelizmente, essa é a realidade. Mas na igreja do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus não pode se envolver em confusões, porque confusões são em desacordo com a doutrina que aprendemos. Se você ler as Escrituras, você vai ver a doutrina te ensinando a não se envolver com confusões, a não iniciar uma confusão, a não participar de confusão alguma, e sim combater as confusões que existem. Na igreja do Senhor Jesus é assim. Agora nas denominações aí rola solta a confusão. Infelizmente essa é a realidade. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Achei aqui, ó. Agora você vai saber por que Deus não é Deus de confusão. Se o Deus que você crê é o mesmo Deus que eu creio, então esse Deus não é Deus de confusão. Isso significa o quê? Que tanto você como eu não podemos ser de confusão também em tempo algum. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, em todas as igrejas dos santos são a igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra. Então, em todas as igrejas dos santos, Deus não é Deus de confusão, e sim de paz.
Ele quer paz entre os santos. Na igreja tem que existir paz. Não pode existir confusão, discórdias. Não pode existir pessoas falando coisas contrárias, diferentes. Não pode existir isso. Isso se constitui confusão. E Deus não é de confusão, e sim de paz. Ele quer paz. Ele não quer confusão. Na igreja do Senhor Jesus não pode existir confusão, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. É isso que nós devemos nos conscientizar hoje. Se você faz parte da igreja e eu faço parte da igreja como corpo de Cristo, do qual o próprio Cristo Jesus é o cabeça da igreja, então nós devemos entender que Deus não é de confusão, e sim de paz. E nós devemos promover a paz. Temos que fazer de tudo para que na igreja do Senhor Jesus não exista confusão, e sim paz entre todos os que participam desse corpo. É assim que tem que ser. Esse é o dever de todo aquele que é igreja, que faz parte do corpo de Cristo. É viver em paz uns com os outros. Se possível, a depender de vós, tende paz com todos os outros, com todos os homens. É o que está escrito. Não podemos ser agentes de confusão. Temos que ser agentes de paz entre as pessoas. Esse tem que ser o procedimento correto. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está aqui na Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14 também, versículo 40. Versículo 40, deixa eu ver aqui. Achei aqui. Está escrito assim, ó. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, tudo o que é feito de forma indecente e de forma desordeira é confusão. E isso nas denominações existem muitos casos assim acontecendo hoje. Coisas sendo feitas de forma indecente e com desordem. Isso é o que promove a confusão nesses templos construídos por muçulmanos, que são as denominações. É assim que acontece. Mas a palavra diz aqui, ó, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Essa é a condição a qual nós devemos nos condicionar. Nós devemos aprender essa lição para fazermos tudo com decência e ordem. Porque tudo que é feito com decência e ordem não vai dar lugar algum para nenhuma confusão acontecer. Então, quando alguém no corpo de Cristo faz tudo com decência e ordem, com certeza ela está contribuindo para que no corpo não haja confusão alguma. Esse tem que ser o objetivo de todo aquele que faz parte do corpo de Cristo. Fazer tudo com decência e ordem, para que nenhuma confusão possa ser gerada ou acontecer no corpo de Cristo. Então, o texto aqui é muito bem claro. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, é muito bem claro isso e simples. Não precisa de muitas explicações para se compreender tal coisa. Se compreender de forma exata tal coisa. É muito simples e claro. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 20 e 21. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 20 e 21. Onde está escrito assim, ó. Temo, pois, que, indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Então, numa igreja, quando existir entre as pessoas contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos acontecendo ao mesmo tempo, nessa igreja existe uma grande confusão.
as pessoas não se entendem mais. Tá tudo bagunçado, virou uma bagunça de forma generalizada, digamos assim, por causa da confusão criada pelas próprias pessoas. Então, essas coisas não podem existir na igreja em tempo algum. Nas denominações existem, mas na igreja do Senhor Jesus não pode existir. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que, outrora, pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Então, ele está falando sobre confusão, porque muitas coisas que causam confusão são práticas erradas, como ele está dizendo aqui, ó, das quais muitas pessoas não se arrependeram. Como ele cita o caso aqui, eles não se arrependeram da impureza, da prostituição e da lascívia que cometeram. Então, essas coisas promovem ou provocam confusão na igreja. Por isso, é preciso não dar lugar ou ocasião alguma a qualquer coisa que possa provocar confusão na igreja. Esse tem que ser o seu dever e o meu dever, porque se nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós devemos entender que devemos fazer tudo o que for possível para que não aconteça confusão na igreja. Agora, nas denominações aí é outra coisa, porque nas denominações existem muitas confusões acontecendo deliberadamente, de propósito mesmo. São provocadas por pessoas. E isso é uma realidade que, infelizmente, tomou conta das denominações. As denominações estão cheias de confusões. Você ouve muitas delas por aí, em muitos vídeos, retratando ou expressando a confusão em que as denominações têm. Porque muitos lá participam de confusões, sim. Essa é a realidade. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que fala sobre confusões, que está aqui na Epístola de Tiago. Epístola de Tiago fica depois da Epístola aos Hebreus. Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 16. Então o texto diz assim, ó. Veja bem o que ele diz aqui. Ó, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. É muito bem claro o texto. Vou até ler de novo aqui, ó. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, que é o que mais acontece dentro das denominações, inveja e sentimento faccioso acontece muito nas denominações. Aí ele diz aqui, ó, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão. É aí que começa a confusão. Onde existe inveja e sentimento faccioso, aí há confusão. Infelizmente, nas denominações existem muitas confusões causadas pela inveja e pelo sentimento faccioso. Aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Não é apenas confusão, mas toda espécie de coisas ruins acontece nesses lugares. Infelizmente, nas denominações isso está cheio. Mas para a igreja do Senhor Jesus, isso não pode existir. Então, esse texto aqui está falando para a igreja, para que a igreja não dê lugar ou ocasião alguma para a inveja e sentimento faccioso, porque se isso acontecer na igreja, aí haverá confusão e toda espécie de coisas ruins. Então a igreja tem que se abster dessas coisas, tem que cortar esses males pela raiz. Os males que podem produzir confusão na igreja têm que ser cortados definitivamente, para que na igreja apenas exista paz, ordem e decência sempre. Esse é o procedimento prudente da igreja, hoje no século XXI. Agora eu vou ler aqui o último texto, que está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Ele vai falar aqui, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Está escrito assim, ó. Amados,
Não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. E muitas pessoas não provam o espírito que está nesses falsos profetas. Pelo contrário, quando eles ouvem os falsos profetas, eles dizem amém, recebem a palavra, aceitam numa boa, sem impedimento algum. É aí que se cria a confusão, porque as pessoas começam a dar crédito a qualquer espírito. É aí que se cria a confusão. Nas denominações isso está cheio, mas na igreja do Senhor Jesus isso não pode acontecer em tempo algum. Na igreja do Senhor Jesus, você não pode dar crédito a qualquer espírito. Você não pode dar ouvidos a falsos profetas que têm saído pelo mundo fora. Você tem que provar os espíritos se procedem de Deus, porque muitos espíritos são espíritos que falam coisas para gerar confusões. Mas os espíritos que vêm de Deus não falam coisas para gerar confusão, e sim para gerar paz, para gerar harmonia, para gerar decência e ordem. Então, é preciso entender essa questão hoje, porque é muito bem claro aqui. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, quem dá ouvidos a esses falsos profetas, possivelmente, com certeza, vai começar uma confusão na denominação em que está. Isso é algo claro e simples de se entender. É assim que vai acontecer. Então, é preciso se prevenir disso aí, se acautelar, é preciso se abster dessas coisas. Não dar ouvidos a espíritos enganadores, a espíritos de falsos profetas, porque eles falam coisas que só servem para promover a confusão na igreja. Então, quando João escreveu isso aqui, era para alertar os irmãos que iriam ler essa epístola sobre essa questão, para que eles pudessem estar conscientizados disso. E quando chegasse um falso profeta, eles não iriam dar crédito a ele em tempo algum. Ou seja, eles iriam se livrar de futuras confusões que poderiam acontecer se eles dessem ouvidos a esses falsos profetas. Então, era isso que eu queria falar hoje aqui, e eu usei textos das Escrituras claros e simples, de fácil compreensão, para que hoje possamos entender isso de forma exata. Para que agora possamos viver como igreja do Senhor Jesus, longe de toda e qualquer confusão que possa existir, seja ela provocada por qualquer pessoa. Então, nós devemos combater essas confusões. Nós devemos ser uma igreja que viva com ordem e decência, segundo o propósito de Deus e de Cristo Jesus, que é uma igreja que não se deixa envolver e se enredar pelas confusões provocadas por vários motivos e razões que eu falei aqui, algumas delas. Então, essa é a mensagem de hoje que eu queria deixar aqui para todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.